Toda profissão tem riscos inerentes. Alguns desses riscos estão ligados ao ambiente de trabalho e devem ser gerenciados tanto pela empresa quanto pelo trabalhador. Essa é uma questão que deve ser tratada como prioridade pelos empregadores, a fim de diminuir a probabilidade desses riscos se transformarem em acidentes ou provocarem danos à saúde do colaborador e comprometerem a produtividade dos negócios. Os riscos físicos são aqueles que precisam do ar para se propagar mecanicamente, diferente dos riscos biológicos ou químicos, por exemplo. As normas reguladoras definem os tipos. Tem como fonte o maquinário da empresa, que pode emitir ruídos em níveis sonoros excessivos, e o tempo seguro de exposição a esses sons depende da sua intensidade e da sensibilidade individual de cada trabalhador. Os efeitos mais comuns são a surdez temporária ou a permanente, que pode ocorrer por exposição aguda. Porém, a exposição crônica a esses ruídos age sobre o sistema nervoso, causando irritabilidade, perda de concentração e perda de memória, circulatório, que causa o aumento da pressão arterial e podendo também desenvolver alterações respiratórias, gastrointestinais e visuais. A prevenção pode ser feita isolando-se a fonte de ruídos ou com revezamento de pessoas e uso de EPI, nesse caso, o protetor auricular. Esse ruidinho irrita, não é mesmo? Imagine esse ruído 8 horas por dia, todos os dias de trabalho. Se imaginar já é desagradável, na prática é ainda mais complicado, pois pode prejudicar a saúde do empregado. Sabendo das possíveis consequências para a sua saúde, o Fábio, que trabalha no ramo gráfico há 17 anos e está exposto a fortes ruídos, não se desgruda do fone de ouvido nem para dar entrevista. Mas é bom, né, usar esse aparelho aqui que evita, né, porque o problema no ouvido realmente não tem cura, né? Você perdeu a audição, nunca mais. A responsabilidade em tomar os cuidados necessários para garantir a saúde também é de quem contrata. Temperaturas extremas. O frio excessivo pode causar danos à pele, como feridas, rachaduras e até mesmo necrose, doenças reumáticas, respiratórias e comprometimento do sistema locomotor. Já o calor intenso pode levar à desidratação, problemas locomotores como câimbras e fadiga, problemas respiratórios, distúrbios pseuconeurológicos, insolação e desmaios. A medida de proteção coletiva cabíveis são isolamento da fonte de calor quando possível e ventilação adequada. Além disso, o uso de EPI é imprescindível nos dois casos. Adriano, você faz parte da sua rotina entrar na câmara fria e como é que funciona o trabalho aqui? A gente tem que entrar na câmara fria pelo menos umas 10 vezes por dia para fazer o abastecimento da loja. Sempre que a gente entra, a gente utiliza os EPIs. É importante porque aqui, qual é a temperatura aqui? Como é que fica aqui? Essa aqui hoje, ela deve estar 5 graus. Abaixo deve estar 5 ou 3 graus positivo. E aí qual é a orientação que vocês passam? Além dos EPIs, vocês não podem ficar muito tempo aqui, não é isso? Não, com os EPIs aqui nesse que a gente consegue ficar até 15 minutos aqui dentro. A mais disso aí, a gente tem que ligar a câmara. A principal função dele é abastecer as prateleiras de congelados e resfriados do supermercado constantemente, além de limpar a própria câmara fria. O encarregado de açougue nos explicou que não recebe o adicional de insalubridade porque, além de usar o equipamento de proteção individual, que é a japona, esse casaco com capuz, a calça térmica e as luvas, eles não ficam muito tempo dentro desta grande geladeira. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, na seção 7, artigo 253, os trabalhadores que prestam esse tipo de serviço, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, têm direito a um intervalo de 20 minutos para recuperação térmica. Fundição de metal. O trabalho de fundição de metal também não é nada fácil. Considerada uma das profissões mais perigosas do mundo, desencadeia sérios riscos à saúde dos trabalhadores e moradores do entorno das usinas, devido às altas temperaturas, perigos de incêndio e doenças respiratórias provocadas pela inalação de elementos mascarados no processo produtivo e de transformação. Os funcionários que atuam nesta área estão expostos a altíssimas temperaturas e qualquer problema com as caldeiras podem terminar em graves acidentes.
diferentes. São desde vazamentos a explosões que podem deixar alguém com sérias queimaduras em todo o corpo e às vezes até levando à morte. Olhando os vídeos de acidentes com estas caldeiras, é melhor repensarmos antes de reclamarmos do nosso trabalho. Umidade. Atividades ocupacionais em locais com umidade excessiva, encharcados ou alagados, podem causar acidentes de trabalho como a queda, além de desencadear enfermidades respiratórias, circulatórias e de pele. É obrigatório o uso de EPIs, botas, luvas e aventais de borracha, medidas de proteção coletiva, como a readequação das instalações ou da metodologia de trabalho. O cara deu uma porrada no peixe. Isso é muito legal. O maquinário também pode produzir vibrações que afetam o operador de modo local, nas mãos, nos braços ou também no corpo todo. As vibrações podem desenvolver uma osteoporose e problemas na coluna e causar também alterações nos nervos ou articulações dos membros afetados. A prevenção é feita com o revezamento de colaboradores na operação de tais máquinas para limitar o tempo de exposição de cada trabalhador. As radiações são formas de energia que se transmite por ondas eletromagnéticas. A absorção das radiações pelo organismo é responsável por aparecimento de diversas lesões. Podem ser classificadas em dois grupos: as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Um exemplo de radiação ionizante são os operadores de raio-x e radioterapia, que estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, que pode afetar o organismo ou se manifestar nos descendentes das pessoas que estão ali expostas. Seus efeitos são perturbações visuais, como conjuntivites, cataratas, queimaduras, lesões na pele, entre outros. São radiações não ionizantes a radiação infravermelha, proveniente de operação em fornos ou de solda oxiacetilênica, radiação ultravioleta, como a gerada por operações de solda elétrica ou ainda por raio lasers, micro-ondas, enfim. Normalmente, quando nós temos que conter um paciente ou fazer um exame de leito, nós utilizamos um casaco, que é de chumbo, que é um avental, que eu vou colocar para você ver. E um protetor de tireoide, né, para proteger a glândula tireoide. Todos os efeitos seriam minimizados utilizando os equipamentos de segurança. E quando conter um paciente também, luvas, né, se fosse segurar diretamente um paciente, que não é o nosso caso aqui. Para que serve o dosímetro? O dosímetro serve para saber qual foi a quantidade de radiação que eu acumulei durante um mês. Nas atividades em que o trabalhador se expõe à radiação ultravioleta, cabe ao empregador a organização do trabalho. Ele deve interromper as atividades nos horários em que a radiação se torna mais intensa e instituir pausas para que o trabalhador possa beber água, repondo assim o líquido que perdeu no suor. A gente vem às 6 horas da manhã,
retorna, vamos às 11 horas, só volta às 4 horas da tarde. Vocês, durante o trabalho, se quiserem, pode parar para beber água? Para beber água, anda com eles, uma garrafa de grande, térmica. Outras fontes de radiação não ionizante podem afetar operadores de tráfego em aeroportos, operários de siderúrgicas e técnicos de manutenção de antenas de rádio, televisão e telefonia. Os trabalhadores devem estar alerta para os riscos de cada fonte emissora para poder se proteger, preservando assim a sua saúde. Nem sempre os profissionais que estão trabalhando nessa atividade tomam esses devidos cuidados. Nas indústrias siderúrgicas, por exemplo, nós temos uma atividade com exposição à radiação não ionizante do tipo infravermelho, que é o calor radiante. Então, o calor de substâncias, altofornos, elementos que estão em alta temperatura e que transmitem calor para o ser humano através do calor radiante. Então, o infravermelho, por exemplo, é um dos mecanismos presentes na atividade siderúrgica. Os mecanismos de proteção são relativamente simples, né? Desde óculos para proteger o globo ocular de uma exposição ao calor, porque o calor pode produzir a longo prazo a opacidade do cristalino, que nós chamamos de catarata. Ele também tem que usar mantas, vestimentas que às vezes vão evitar o respingo do material que está em alta temperatura e também a transferência de calor diretamente para o seu organismo. Pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica que normalmente estamos expostos. Baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil, são raros os trabalhadores expostos a esse risco. Altas pressões são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorrem em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. A exposição a pressões anormais pode causar a ruptura do tímpano quando o aumento da pressão for brusco, a liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos sanguíneos ou até mesmo a morte. Ai, fica uma égua. Você pegou muito ainda? Shake